que personagem que merece ser uma biografia e que personagem que, putz, você é muito legal, mas pra fazer uma biografia acho melhor deixar pra lá. Assim, quase como quais os requisitos pra um cara virar uma biografia. Não necessariamente é o que ele entrega dentro de campo, tem outras coisas, enfim. Se fosse fazer um checklist, não, esse aqui vale a pena fazer uma biografia. Eu sou partidário de que todos nós valemos um livro. Todos nós já vivemos, já tivemos emprego dos sonhos. No caso do que a gente está aqui, a gente nem imaginava que fosse ter um negócio e teve. Já traímos, já fomos traídos, já perdemos familiares em questões assim de saúde. Então todos nós temos uma grande história de superações, de reveses, de glórias, de não sei o quê. Então todos nós valemos um livro. Então eu acredito que todo jogador vale um livro. Se você for fazer um livro sobre um jogador de série D, cara, vai ver os vestiários que ele fica e não sei o que. Deve dar um grande livro. Então, assim, eu sou partidário disso. E como o mestre Rui Castro fala, eu acho que os requisitos, o biógrafo, ele também precisa ter passado por tudo isso. Precisa ter vivido, precisa ter experimentado várias coisas e não sei o quê. Porque, por exemplo, imagina se eu faço um livro sobre um alcoólatra, como ele fez o do Garrincha, e eu nunca bebi. Eu não sei o que é uma ressaca. Eu nunca bebi. Então o biógrafo também precisa ter passado por uma vida assim forte para poder entender a emoção do cara que está contando. Então, graças a Deus, assim, eu fui iniciado no futebol muito jovem, desde os 12 anos eu já pude ter contato direto ali com Bebeto, Zico, Renato Gaúcho, Leandro, Adílio, Moser. Assim, eu já estava como gandula ali no vestiário, vendo as coisas e vendo, caraca, o pessoal tá na arquibancada, não tem nem noção do que está acontecendo aqui, tem nem noção do que está rolando. Então, assim, para mim os requisitos são esses, assim. E quem eu gostaria muito de escrever, mas eu só vou escrever a biografia dele no momento em que ele não estiver mais entre nós, e ele sabe disso, tanto é que sempre que ele me vê, ele vira os olhos, é o Paulo César Caju. Eu acho que o Paulo César Caju dá uma biografia helênica, ao estilo do Heleno. Ele já teve tudo, já teve mulheres, já teve dinheiro, era Monsieur César, dançava de rosto colado com Catherine Deneuve em Paris, enfim. Até o presidente do clube oferecia a esposa dele para ter a honra de saber que ela teve momentos prazerosos com Paulo César Caju. E de repente ele perde tudo e teve vícios e deu a volta por cima nos vícios hoje em dia e não sei o quê. Então dá um livraço, dá um livraço. Só que eu tenho certeza que assim, se eu fizer hoje, ele vai dizer, não quero que saia isso, não quero isso, não quero isso. E aí vai ser sabe, você vai fazer uma árvore podada. Então eu vou esperar. Eu vou esperar e vou fazer. E quem eu acho, por exemplo, que é bem legal, bem bacana, mas eu não queria fazer um livro, o Kaká. Kaká, eu prefiro ver os vídeos lá, principalmente em 2007 no Milan, e jogando demais, não sei o quê. Agora, porra, eu vou dormir no segundo parágrafo do livro, cara. Porque as maiores polêmicas do Kaká, primeiro o dízimo, quando ele vai para o Milan, que eu acho que ele ganha 20 milhões de euros, aí dá 2 milhões de euros para a igreja aqui brasileira. Uhum. E isso para mim é uma polêmica fortíssima. Como é que foi declarado, como é que foi feito isso. E a segunda polêmica é que ele é bonzinho demais, tanto é que a esposa preferiu dar um chute na bunda dele. Então, fora isso, não tem nada assim na vida do Kaká que sabe, uma entrevista, um posicionamento, um negócio que me mova. Então, assim, é muito legal de ver os grandes lances, os grandes gols, mas eu não teria vontade nenhuma. Agora, como o Alex me calou a boca, talvez o Kaká vai chegar, e é por isso que eu falo, todo mundo vale o livro, então me conta. Marcos, eu ouvi você falando no podcast lá que você não escreveria meu livro. Olha só, você tem noção de que eu passei por isso, por ser de classe média alta, e chegar lá nos ônibus e todo mundo, o playboyzinho, não sei o quê. Cara, e de repente vai virar um livraço. Mas assim, a gente pré-julga, né, baseado no que a gente recebe, né? E hoje em dia, graças à assessoria de imprensa, a blindagem é muito grande. Eu, se quero ligar pro Zico, eu ligo pro Zico. Eu, se quero ligar pro Renato, o Renato atende. Hoje, para falar com a Arrascaeta, você tem que passar por um filtro, por outro, parece que você quer achar um mafioso, entendeu? Porra, para ver quem é que quer falar, qual é a pauta, qual é não sei o quê. Aí você chega, os programas de televisão todos pasteurizados, é a mesma entrevista, a coletiva é o técnico e um jogador. Cara, no meu tempo, eu era gandula, acabava o treino, saía o Bebeto e o Renato. Aí o Globo puxava ali e fazia uma entrevista com ele. Aí, de repente, o Zico saía junto com o Jorginho.
Aí o Jornal do Brasil pegava ele, levava para um canto, fazia uma entrevista, aí de repente saiu o Zinho. E aí o Jornal O Dia ia lá e pegava... Aí de repente, cara, e aí quando você pegasse um jornal, vários jornais diferentes, várias opiniões diferentes, hoje não. Você lê um jornal, vê uma televisão, basta ver um que você vai ter tudo. Então, assim, o que está acontecendo nos bastidores, por exemplo, o que o Gabigol sofreu com o Tite, não sei o quê, isso só vai ser exposto quando ele parar de jogar. E deve ter muitas coisas potenciais bacanas que estão sendo escondidas hoje em dia, mas o pessoal daqui a pouco vai querer escarrar. E aí eu tô esperando esse momento. Ô, Marcos, desculpa, Ti. Não, só... Quanto tempo você demora para escrever uma biografia em média? Tem um tempo ou... Você, tipo essa do Alex aí, você acredita que, assim, a biografia do Jim Morrison, será que é mais rápida de se fazer do que a da Fernanda Montenegro? Putz, eu chutaria que sim, né? Viveu Também. bem menos, 27 tá anos. morto. Então, se eu fizer uma biografia, por exemplo, da Anitta e fazer a do Mick Jagger, entendeu? Então, assim, depende das biografias, depende da vida útil, do legado, da carreira. Por exemplo, o Alex é o Alex até ele terminar a carreira. Ele como comentarista da ESPN não tem, ele como treinador não tem. Então, assim, a biografia do Alex ainda vai ser feita. Talvez por mim, talvez por outro, que vai usar o meu livro como base para fazer a biografia desde o início até, sei lá, vai que ele é técnico da seleção em 2026, em 2030, entendeu? Então, assim, é difícil você dizer quanto. Tanto é que, por exemplo, o Alex mesmo falou, ó, vamos lançar em 2013, pô, tô jogando bem, vou jogar em 2014. Então, às vezes, a gente quer fazer assim, eu já fiz livro em 4 meses. Nunca mais faço isso. Não vi meu filho crescer, não ouvi a minha esposa reclamar, não vi nada, cara. Madrugada, dia, tarde, vivendo, respirando aquilo. 4 meses. Mas por quê? Porque eu tinha um prazo. Existia um Rock in Rio Lisboa que ia sair, esse livro precisava estar lá. Então, ou eu ia ter um filho viajando o mundo, ou eu não teria esse filho. Esse filho ia sofrer um aborto. Então, eu nunca mais faço uma loucura de fazer um livro em 4 meses. Mas existem outros que, por exemplo, você pode fazer em 3, 4 anos, com tranquilidade, porque tem muita história. Se fosse fazer um livro sobre o Oscar Niemeyer, eu lembro de uma entrevista do Oscar Niemeyer, ele morreu com 103 anos, né? E quando ele estava com 101, ele deu uma entrevista falando assim, olha, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto hoje. Aí o pessoal, sério? Todo mundo acha que vai ser a última obra minha, né? Então todo mundo me manda projetos, cara. A última obra minha é do cara, entendeu? Só que o cara não empacotou, ainda ficou mais 2 anos. Então eu acredito que ele com 30 anos não tinha demanda que com 100 anos que todo mundo quer, esperando que possa ser a última grande obra do mestre. Manda aí, Marcos. Não, imagina, você falou, Marcos, que você tem aí 14 filhos, né, espalhados aí pelo mundo. Só falou MC agora Catra, né? Da literatura aqui. Daria uma boa biografia. Muito boa. Você falou do Kaká, né, e que gosta de casos mais polêmicos. Das suas biografias, teve alguma que te marcou mais? Lógico, todas tiveram sua importância, mas aquela que te marca mais, teve alguma? Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas foi um divisor de águas na minha vida. O Heleno de Freitas me deu a possibilidade de trabalhar com isso, de viver de biografias. O Heleno de Freitas me levou no programa do Jô. O Heleno de Freitas, durante a fase em que ele está no manicômio, definhando fisicamente com sífilis cerebral, cara, eu vivi aquele drama e eu tive acesso ao prontuário médico dele. Então, assim, era como se eu estivesse digitando e ao mesmo tempo apertando uma faca contra mim mesmo. E eu sabia que o leitor que se dispusesse a ler ia passar pelas mesmas coisas. Então, assim, para mim, a biografia, assim, que me deu maior visibilidade e que tem um teor mais denso, talvez, assim, o pessoal fica falando das grandes obras, né? Eu não sei... eu acho que eu espero que eu ainda faça a minha obra-prima. Mas, por exemplo, se o Papai do Céu decidir me chamar daqui a alguns meses, não sei o que, eu acho que vão dizer que o Heleno é minha obra-prima. Mas eu espero que chegue uma nova obra-prima. Entendeu? Então, para mim, a mais marcante é essa. Nós, biógrafos, a gente fica com um pouquinho de cada um
Eu tenho um pouquinho de Zico em mim, eu tenho um pouquinho de Alex em mim, eu tenho um pouquinho de Heleno em mim, e o Heleno me atazanava à noite, sabe? Um negócio assim, um fantasma, uma coisa muito forte. Eu tenho muito de Renato Gaúcho em mim. Então, assim, Heleno de Freitas é um livro que virou filme, uma pena que virou um filme muito ruim, que é um grande cartão de apresentação para o Rodrigo Santoro. Sim. Ele, como ator ali, ele mostra o potencial dele, ele não é um galanzinho, né? Então, assim, para o Rodrigo Santoro foi ótimo. Para mim e para o Heleno foi horrível. E assim, tem livros, por exemplo, Paulo Lins tinha feito um livro que vendeu 2.000 cópias, muito pouco, chamado Cidade de Deus. Quando veio o filme, cara, o livro dele explodiu. E eu achava que com o Rodrigo Santoro, não sei o que, o Heleno ia explodir. Sim. E acabou que quem leu o livro fala que o livro é melhor do que o filme. E quem viu o filme, não vou ler esse livro não. Aí é o efeito contrário. Né? Cara, o filme é tão ruim que não quer nem perder tempo com o livro. Ô, Carlos... Inclusive, não, desculpa, só quando você falou do filme lá da Segunda Guerra Mundial, foi feito um filme sobre esse livro, né, que é até o Fuga para a Vitória. Com o Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine. E tem um outro que eu não vou lembrar o nome do filme, mas é sobre aquele jogo em que a Alemanha ganha a Copa de 54. O Milagre de Berna. O Milagre de Berna. Sim. É um filmaço. É um filmaço. Que é tudo sobre futebol. E a ótica de uma relação de pai e filho, né? Que eles saem da Alemanha, vão até de trem até a Suíça para acompanhar a final. Filmaço. Uma mulher que não gosta de esporte, que nem muitas mulheres que não gostam de futebol, leram Heleno, porque eu fui nos programas e eu falava, cara, o Heleno era, bonitão, gomalina no cabelo, andava casimira inglesa, terno, se formou em direito, Cadillac na garagem, era do Clube dos Cafajestes. Já essa mulher disse, esse cara aí, garanhão, não sei o que, vou ler o livro. E elas falaram, cara, olha, na época era Orkut, eu acho, a mídia. E aí o pessoal falava, olha só, Marcos, eu não gosto de futebol, não sei o quê, mas eu fiquei apaixonada pelo livro do Heleno, obrigado. Então isso é que é o bacana de contar isso. E o Heleno, por exemplo, muita gente, quem é Heleno? Quando eu tava fazendo o Heleno, vai escrever sobre Romário, ninguém sabe quem é Heleno. Se eu ouço a opinião dos outros, eu não ia ter essa obra-prima. Porque, por exemplo, o Heleno, muita gente não conhece, porque olha só como a história tá por dentro de tudo. Se o Heleno joga as Copas de 42 e 46, ele teria 22 e 26 anos, ele nasceu em 1920. Com 22 e 26 anos é o auge de um jogador. Ele poderia ser o único homem artilheiro de 2 Copas do Mundo. E o destino impediu isso por conta de uma guerra. A última Copa que teve antes da guerra foi 38, o artilheiro Leônidas da Silva, brasileiro. A primeira Copa pós-guerra foi em 50, artilheiro Ademir Menezes, brasileiro. E teve um hiato aí onde tinha um tal de Heleno de Freitas que era sinistro e não pôde jogar. Então o destino foi cruel com ele no campo profissional e no campo pessoal. Então, cara, é uma história cinematográfica. E eu espero que com o streaming, com esse avanço, que vire uma minissérie, cara. Eu ia falar isso, porque, cara, hoje a quantidade de coisa que você consegue assistir por causa dos streams, estava até procurando aqui eu acho que, pelo menos eu sou de 87, eu acho que o filme mais legal de futebol que eu tive a oportunidade de ver foi o Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, Casamento, Luana Piovani, maravilhoso, Marco Rica. Todo mundo lá é São Paulino, né? O Luiz Gustavo é São Paulino, a Luana Piovani é São Paulina, o Marco Rica também. Maravilhoso. É São Paulino também. Mas aí eu fui dar o Google, eu vi, tem um filme que eu nunca vi, que é o Boleiros. O Boleiros 1 é excelente. Quem gosta de futebol tem que assistir. Não, o Boleiros 1 você tem que ver. O Boleiros 1. E recentemente, coisa 2 meses atrás, o Hugo Giorgetti, que foi o diretor do Boleiros, ele lançou um livro, Era uma vez o Futebol, que é um livro maravilhoso. É uma coletânea das crônicas que ele escreve no Estadão, junto com alguns contos inéditos também. Esse livro é imperdível. Assim, você tem uma livraria de futebol e eu lembro que você tá falando do Giorgetti. Teve uma vez que eu estava aqui em São Paulo e eu, o Hugo Giorgetti, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC fez questão, Marcos, você vai ver um bar
só de futebol. Aí eu acho que o nome é São Cristóvão. São Cristóvão. Lá em Vila Madalena, né? E aí é todo de futebol e não sei o quê. E foi a primeira vez que eu vi um bar só de futebol, né? Então agora eu já tô louco pra ver uma livraria. Por favor. Vai muito jornalista esportivo, tipo um PVC da vida, um Marcelo Duarte. Você já viu gente assim lá na sua livraria? O Biratan Leal, da ESPN, já foi até lá. O Zé Trajano, ele lançou um livro com a gente, o último 1960, quando as estrelas ficaram vermelhas, ele lançou com a gente. Foi um sábado maravilhoso que a gente passou lá com ele. E até agora foi só os dois. E os jogadores? Os jogadores já passaram lá? Jogador ainda não. O jogador não lê livro. De ex-jogador teve o Estevam Soares. O Estevam Soares já teve lá. Foi. Que teve o lançamento de um amigo dele, e aí ele foi prestigiar o amigo lá. Foi um papo também muito engraçado com o Estevam. Que quando o Palmeiras tinha um apelido de Fred Flintstone, porque quando ele ficava muito Sim. rouco, coitado. E agora ele não tá mais como técnico, então a voz dele tá mais bonita. Tá normal agora. Pô, Estevam Soares, olha, pra quem foi palmeirense de verdade. Quem viveu Estevam Soares merece as glórias de hoje. Quem viveu Estevam Soares. Agora, jogador que lê livro, o Gustavo Scarpa é um baita leitor. Véio. Lê livro? Pra caramba. Opa, porra, Gustavão, me chama aí, cara, vamos fazer um, Gustavo Scarpa teve um jogo do Palmeiras, imagina, isso aí é muito louco, né? No intervalo do jogo, tá ali, né? Tinha já feito a reportagem que ele lê livro. Aí o cara tá lá no calor do intervalo, tinha feito um gol, o Palmeiras tava ganhando. Aí o repórter de campo fala, ô Scarpa, só antes de descer, qual o livro que você tá lendo agora? Ah, eu tô lendo Vitor Hugo. E aí desceu assim, fala, porra, imagina, o cara para o jogo, gira a chavinha, e o cara, não, leitor de Dostoiévski e tal. Inclusive, quando você tava falando de imortalizar, como as obras imortalizam não só o personagem, mas também quem escreveu. Pô, ontem, ali no nosso escritório, a gente estava discutindo sobre Dostoiévski. E aí você para pensar, porra, o cara viveu mais de 100 anos, porra, muito mais de 100 anos, e a gente está aqui discutindo sobre as coisas que ele escreveu, né? Então... Exatamente. Você vê, o Paulo Coelho é o segundo maior vendedor de livros da história, e só perde para um tal de Shakespeare. A única pessoa que vendeu mais livros que Paulo Coelho é Shakespeare. Então, assim, e se o Paulo Coelho, de repente, estiver andando em Belém do Pará, o pessoal não sabe quem é. Uhum. Agora, assim, a gente aqui tá brincando, não sei o quê, a gente vai falar sobre Platão, sobre não sei o quê. Cara, os caras são de séculos. Teve uma vez que eu fui com o Alex pra Turquia, ele começou a falar sobre Confúcio comigo. Eu falei, cara, o cara é jogador de futebol. Ele começou a falar sobre mitologia grega, sobre não sei o que, cara. Aí eu, caraca, o cara é jogador. Alex, você lê muito livro? Ah, mais ou menos uns 2 por semana, e não sei o que. Sempre que eu faço um livro novo, eu mando pro Alex. Que da hora. Aí ele lê, e aí ele me dá um feedback. O do Zico, como o Zico é o ídolo dele, ele fez uma postagem, foi bem bacana. Mas eu sei que o Alex vai ler. Não, a última coisa que nós, escritores, queremos é que o cara chegue, tipo, pô, você é meu amigo, não sei o que, vai lá no lançamento, fica lá numa fila, não sei o que, pega, leva, bota na... Eu quero ser lido, cara. Eu não quero isso. Entendeu? Pô, eu odeio o livro com um invólucro que vem com um negócio, você não pode olhar ali, porque de repente num negócio te pega. Então, assim, a gente quer ser lido, cara. E aí na nossa próxima conversa eu vou ter lido os dois aqui, tá? Que eu comprei os dois e ainda não li. Eu não sei não em qual turco, né? Não sei não em turco. Não sei qual que você vai mais gostar. Não, mas, por exemplo, eu começo o livro do Zico, por exemplo, dando um spoiler, com ele quase sendo preso em Udine por sonegação de imposto de renda. Uma questão com o fisco italiano que aconteceu em 1985. Então, assim, o cara que acha que vai... Pô, era uma vez um garotinho que nasceu em Quintino, em 50... Não! Eu já começo impactando. O livro do Renato Gaúcho já começa com ele em Búzios, o Flamengo contratando o Romário e não sei o que, e ele querendo jogar aquele carioca que ele faria o gol de barriga. Então, assim, o Alex começa com uma história bizarra, porque a maioria dos clubes turcos, tirando o Fenerbahçe e o Galatasaray, é o nome da cidade e tem Spor no final. Então tem o Sivasspor, é o time de Sivas. Aí tem Antalyaspor, é o time de Antalya. Ankaraspor, e assim sucessivamente. E aí, quando o Alex sai do Fenerbahçe, aquele semideus, ele sai do Fenerbahçe e vai pro Brasil, mandaram tipo o Caco Barcelos, o Pedro Bial, o correspondente de guerra lá, o cara que tinha ido em Kosovo, na guerra do Golfo, mandaram o correspondente para descobrir para onde o Alex vai, já que tá saindo de Fenerbahçe. Esse cara tem que descobrir, porque o cara tá voltando pro Brasil, e aí... Pessoal, cara, será que vai pro Palmeiras? Será que vai pro Flamengo? Será que vai pro... Ele teve proposta do Flamengo com o Eduardo Bandeira de Melo.
Será que ele vai pro Cruzeiro? Será que ele vai pro Curitiba? E o cara teria que dar esse furo de reportagem para onde o Alex vai. E aí, como todas as cidades têm um nome, esse cara, correspondente de guerra, ele fala, cara, olha só, ele saiu, ele era do Cruzeiro, me manda para Cruzeiro. E aí o pessoal vai na agência de viagem, cara, você não quer ir para Brasília, Rio de Janeiro? Não, quero ir para Cruzeiro. E aí, cara, tem Cruzeiro do Sul no Acre. Cruzeiro do Sul, o nome da cidade? Tem que ver. É lá no Acre. Cruzeiro. Cara, eu sei que assim, o cara fez um voo Istambul, Paris, São Paulo, São Paulo, Brasília, Brasília, Manaus, Belém, o Rio Branco, e aí pegou um teco-teco para ir no Rio Branco, Cruzeiro, e aí chegou lá, quando ele sai do teco-teco, cara, 2 dias pra gente sem tomar banho, fedendo, e ele não falava uma palavra em português, era turco, aí assim, para comprar uma batata frita, ele dava 50 euros, que era o que ele tinha, sacou? Porque ele precisava comer, e não conseguia se comunicar com ninguém, e aí ele descobre um cara falando inglês, que certamente algum empresário, um fazendeiro que estava lá em Cruzeiro, lá no Acre. E quando ele sai do avião, ele vê lá, só faltava ter jiboia andando. Como é que o cara larga Istambul, que é tipo uma Milão, tipo São Paulo? Como é que ele larga Istambul para vir jogar aqui? Entendeu? Porque o cara achou que o Cruzeiro era de Cruzeiro, não era de Belo Horizonte. E aí, cara, ele gastou o dinheiro todo e não sei o que, no final descobriu que o cara tava em Curitiba e não sei o que, e aí ele vai pra Curitiba. É uma história maravilhosa, mas assim, o que acontece? Eu prendo imediatamente os turcos para lerem e os brasileiros para lerem. Sim. Porque o Alex tá voltando ao futebol brasileiro e tem um turco passando por essa epopeia. Então assim, cara... a gente quer ser lido, né? E o turco conheceu um Brasil que pouca gente conhece, né? Que eu tô até vendo, conhecido como a capital do Juruá. Cruzeiro do Sul é o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre. Agora me explica por que é Cruzeiro do Sul, cara? Por que não é Cruzeiro do Norte? Né? Detalhe que também tem uma cidade chamada Cruzeiro do Sul no Rio Grande do Sul. Então ele estaria mais perto. Ele poderia estaria mais perto. Tem a cidade de Cruzeiro perto de Guaratinguetá aqui em São Paulo também. É verdade. Ele foi pro Acre, cara, e assim, a companhia aérea turca falou assim: eu mando vocês aonde vocês quiserem, em qualquer lugar do mundo. Se você quiser estar numa tribo indígena na Albânia, eles conseguem te botar. Então o cara tentou. Você não prefere Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil? Não, eu quero Cruzeiro. E aí ele teve que fazer esse itinerário todo, pegando 5 voos diferentes, não sei o quê. Muito louca a história. Bom, a gente tá... Leia o livro do Alex, cara, pelo amor de Deus. É que, infelizmente, eu tenho conciliado muita leitura com, assim, nessa semana que a gente tá gravando, eu tive semana passada com o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, e o Romeu Zema, governador de Minas. Então eu tive que ler os dois ali, então sempre tem uma leitura, o importante e urgente na frente ali, né? Mas tá na fila ali pra ler, com certeza, pô, Alex, como um bom palmeirense, devo muito ao futebol dele, mas também um cara espetacular.